Bom dia, meus amigos, irmãos, aqui é o pastor Anderson. Estamos aqui para iniciar um estudo de pneumatologia, um estudo voltado a analisar a manifestação do Espírito Santo e os atributos do Espírito Santo, como sua personalidade e suas ações dentro da igreja. Estudo de pneumatologia, ou seja, a palavra A palavra pneumatologia, ela deriva do vocábulo grego pneuma, que significa espírito, vento, ar. Pois bem, nós estaremos falando da personalidade do Espírito Santo, nomes que lhe são atribuídos, o Espírito Santo e a Bíblia, a simbologia do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo na vida dos cristãos, os dons manifestos pelo Espírito Santo, atributos divinos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, a igreja, uma evidência do Espírito Santo na terra. A igreja é uma evidência do Espírito Santo na terra. Pecados contra o Espírito Santo. Amém? Então, nesta introdução, estarei analisando a palavra pneumatologia, como acabara de falar. A palavra pneumatologia, ela deriva de um vocábulo grego que tem o significado de pneuma. E pneuma quer dizer espírito, vento e ar. Com o derramamento, com o grande derramamento do Espírito Santo que teve início em Pentecostes, em Atos, como nós sabemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, houve-se ali o derramamento do Espírito Santo. Isso se deu 50 dias depois da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. E a sua partida, quando ele deixa ali as últimas instruções aos discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus passou ainda por um período de 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções e tendo completado, próximo a completar os 50 dias, um pouco antes, Jesus vai embora. E completando a casa dos 50 dias, acontece o Pentecostes. Estavam todos reunidos ali em Jerusalém, tal como diz a Bíblia em Atos 2, desceu-se o Espírito Santo. E aquilo que nós costumeiramente pregamos sobre Joel, a profecia externada por Joel no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor fez uma promessa de derramar do seu espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, e isto aconteceu. A começar no Pentecostes até os dias atuais, o Espírito Santo tem efetuado grande obra de purificação na igreja, facilitando assim a sua eleição em Cristo para a vida eterna. Uma das coisas que nós temos que entender que a purificação da igreja ela é efetuada pela ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. E como ele faz isso? O Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para purificar o caminho de cada cristão. Provérbios 4:18 diz que a luz do justo
é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. No processo da comunhão da igreja, o Espírito Santo vai interagindo ali com a igreja e na propagação da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai purificando a igreja. Esta é uma obra efetuada pelo Espírito Santo através da palavra que é externada à igreja, que é pregada à igreja. E aí a igreja vai sendo purificada e ela vai assumindo o seu papel como eleita em Cristo Jesus. A igreja se torna eleita a partir do momento que ela absorve a palavra pela compreensão que ela começa a ter, dada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz a igreja compreender as verdades eternas por meio da palavra. Ele vai na instrumentalidade de cada cristão, ele vai transmitindo a palavra, vai convencendo através da palavra cada cristão, e também é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Por isso que é essencial que a ação sobrenatural do Espírito Santo se faça presente dentro de cada igreja. Pois bem, a presença do Espírito Santo é de fundamental importância, pois sem o Espírito Santo não há purificação de igreja. Não há purificação de igreja. A igreja, ela é purificada a partir do momento que o Espírito Santo, como acabei de dizer, ele utiliza a instrumentalidade, que é a vida de cada cristão, para transmitir a palavra. E ele, aos poucos, vai fixando as verdades eternas no coração de cada cristão. Vai fazendo com que o cristão entenda que tem que mudar, que a sua vida tem que mudar. Por quê? Porque Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como o cristão é transformado pela renovação que acontece no entendimento dele? Essa renovação se dá quando o Espírito Santo inspira, estimula cada cristão a estudar, a examinar as Escrituras todos os dias, paulatinamente, fazendo o cristão ter desejo e sede pela palavra, fazendo com que este cristão tenha a vontade de conhecer de fato o Evangelho, de conhecer a Jesus Cristo através da palavra. Então este cristão vai estudando, e à medida que ele vai estudando, vai conhecendo a Cristo e vai também passando por um processo de transformação do seu caráter, da sua personalidade e da sua forma de viver a vida neste século presente, enquanto estiver aqui como peregrino nessa terra, pois nós somos peregrinos, nós não pertencemos a este mundo. A Bíblia vai dizer que a nossa pátria não é esta, nós não somos cidadãos deste mundo. Por isso que a palavra eclésia, que é usado para eclesiologia, doutrina da igreja, sobre a igreja, eclésia, a palavra eclésia quer dizer tirado para fora. A igreja, o povo, a comunidade cristã, ela é tirada psicologicamente, mentalmente, para fora desta sociedade decaída e imoral. Mas como é feito isso?
a consciência de cada cristão é tirada do meio da cultura, do conceito, da filosofia que permeia esta terra, para viver um outro conceito de vida, uma outra filosofia de vida, a filosofia do reino de Deus, para viver uma filosofia que é pontuada pelo conhecimento de Cristo Jesus. E aí, o cristão pode dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse processo de Cristo viver em nós acontece pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que utiliza a palavra e que utiliza a instrumentalidade de cada cristão para pregar o evangelho, e aí ele vai convencendo cada cristão, cada recém-chegado à igreja, que ele tem que passar por uma transformação do caráter, da personalidade, das atitudes, do comportamento, da visão, que ele tem que ter da vida enquanto estiver presente nessa terra, sabendo ele que não pertence mais a essa terra, mas que pertence ao reino de Deus. Estas são uma das obras do Espírito Santo, que eu acabei de dizer. A obra dele é convencer do quê? Do pecado. Convencer o ser humano que ele nasceu debaixo do pecado. Davi diz: em pecado fui gerado no ventre da minha mãe. Que pecado é este? O pecado original, aquele que o ser humano herda geneticamente nas suas entranhas, herda de Adão e Eva. Este pecado que afasta o ser humano de Deus, herdado de Adão e Eva, precisa ser extirpado da natureza humana. E como esse processo acontece? A partir do momento que o cristão ou o ser humano, seja ele quem for, se converte ou aceita Jesus. E ao aceitar a Jesus, ele abraça o evangelho. Ele estuda a palavra pelo estímulo do Espírito Santo, pela pela orientação do Espírito Santo, ele vai estudando a palavra. E na medida que ele vai estudando a palavra, o Espírito Santo vai o estimulando cada vez mais a estudar a palavra, e através da palavra o Espírito Santo vai mudando o caráter desta pessoa e a personalidade dele. Vai dando para ele uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de pensar, de raciocinar, um novo conceito de vida. Vai fazendo ele entender as coisas de uma forma diferente. Esta é a transformação que vai acontecendo. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Essas são as obras que o Espírito Santo veio para executar na natureza humana. Por isso, a igreja carece e necessita da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é de suma importância sobre a igreja. Apesar que no século XXI nós temos visto muitas igrejas da atualidade trocarem a ação do Espírito Santo por parafernagens teológicas. O que são isso? Mecanismos estruturais que são injetados dentro da igreja, no meio da liturgia da igreja, fazendo com que a igreja agregue a si conceitos criados, elaborados pelos homens para convencer as massas que se aproximam da igreja, as vidas, as pessoas que se aproximam da igreja. Jograis, teatros, danças, uma série de
luminares, refletores, televisões que são colocados, painéis e vários outros instrumentos que são utilizados hoje. Na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos não contava com essa parafernagem, não contava com jograis, com esses painéis televisivos dentro da igreja, não contava com nada que hoje se tem para convencer as pessoas. Ela contava com a ação sobrenatural do Espírito Santo e com corações banhados pela presença do Espírito Santo e da palavra. Pois ouvia-se a palavra era pregada. Em Atos dos Apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam presentes no cenáculo, e alguns começam a indagar e achar que eles estavam embriagados, aí o apóstolo Pedro se levanta, colocando-se de pé, começa a orientá-los e a dizer o que de fato estava acontecendo. A mostrar que aquilo não era nada mais e nada menos do que o cumprimento das Escrituras, daquilo que estava em Salmos, no livro de Joel, do profeta Joel, e por aí vai. Pois bem, ele mostra e dá a interpretação da situação pelos textos proféticos que já existiam acerca daquilo que estava acontecendo. E o Espírito Santo continua colaborando ali com os apóstolos, porque vai haver uma grande colheita de almas, de vidas. E ele não tinha ali caixas de som, microfone, ele não tinha bandas, não tinha guitarras, saxofone, contrabaixos, não tinha uma grande bateria, não tinha ali um fundo musical para comover o coração das pessoas, como hoje na atualidade tem. Hoje o pregador pode até não ser muito bom na sua homilia, na sua homilética, mas ele conta com fundo musical, para mexer com o coração das pessoas, amolecer o coração e convencer as pessoas. Em Atos dos Apóstolos, Pedro não contou com nada disso. Ele contou com a ação sobrenatural do Espírito Santo para convencer aqueles que estavam presentes de que aquilo era uma ação sobrenatural de Deus para a salvação de quem cresce, porque era o cumprimento das Escrituras. E assim houve uma grande colheita, porque o Espírito Santo colaborou com eles naquele momento. Ele não só agiu enchendo aqueles que estavam presentes com a sua presença, mas também colaborou com aqueles que se colocaram de pé para transmitir o ensinamento, para trazer luz àqueles que ainda se encontravam com dúvidas acerca daquilo que estava acontecendo. Ele teve a colaboração do Espírito Santo. O Espírito Santo é de suma importância para a igreja. As pessoas estão substituindo a ação do Espírito Santo por um monte de coisa. Os dons do Espírito já não se fazem mais necessário dentro de muitas igrejas. Por quê? Porque muitas igrejas contam com maquinários, com parafernagens teológicas criadas pelos próprios homens que ali estão. E as pessoas muitas vezes vêm, se achegam à comunidade e muitas vezes nem permanecem, porque não foi o Espírito Santo usando a palavra para as convencer, mas foi o homem utilizando o mecanismo presente da atualidade para convencê-las. E essas pessoas choram, se debruçam debaixo, em cima de suas lágrimas. E pouco tempo depois
se descobre que aquela pessoa não estava firme. Por que não estava firme? Porque não foi ação do Espírito. Porque se fosse ação do Espírito Santo, utilizando a palavra, ela sairia convicta de que agora ela teria que mudar de vida e que Deus tinha algo novo para a vida dela. Amém? Esta é só a primeira parte do estudo introdutório de pneumatologia. Nós continuaremos transmitindo esse estudo de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Em uma outra ocasião, estaremos falando, essa é uma pequena introdução. No segundo vídeo estaremos falando da personalidade do Espírito Santo.